Olá, estamos aqui para gravarmos mais um vídeo, né? Você que vai acompanhar esse vídeo no YouTube e você que está acompanhando ao vivo pelo Facebook. Nós estamos aqui para darmos sequência às denúncias, denunciando a hipocrisia da cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, principalmente na pessoa do Bispo Macedo, do Renato Cardoso, Clodomir, né? Agora nem falo mais do Romualdo, porque o Romualdo já não faz mais parte da cúpula. Mas antes de eu ler o e-mail que eu tenho e falar a respeito dos assuntos, das últimas notícias, eu gostaria, primeiramente, dizer para você que às vezes fica cobrando que façamos vídeos. Eu quero lhe dizer, meu irmão, minha irmã, não vamos ficar cobrando uns aos outros. Chega de cobrança, né? Nós vivemos tanto tempo debaixo de cobranças. Quando acharmos necessário, os vídeos serão gravados e nós vamos colocar os vídeos. E quando eu não gravo vídeo, quando eu não coloco vídeo, o Natan coloca, o Davi coloca, o Profeta Nervoso coloca também vídeos. Existem várias pessoas denunciando. E você também pode gravar o seu vídeo, você pode também fazer a sua denúncia, tá bom? Em relação à associação, nós estivemos conversando na semana passada com o Dr. Ricardo Marins e a associação ela está caminhando, o estatuto já está pronto e faltam alguns detalhes burocráticos para que possamos então legalizar a associação e aí passarmos para você todos os dados, tá bom? Esses são alguns avisos. Muito bem, eu vou ler um e-mail, aliás são 2 e-mails, e lendo os e-mails eu vou então falar algumas coisas, por exemplo, a respeito do Crivella, a respeito do candidato a presidente da República, que o PRB havia lançado e já não é mais, e já não vai mais ter candidato próprio, né, o PRB. Mas eu vou falar sobre a última reunião que o Bispo Macedo realizou no Brasil. A última reunião que foi realizada no Brasil nesta quinta-feira passada, dia 12 de julho de 2018. Quinta-feira passada. Então, o e-mail que me chegou diz assim: olá, quinta-feira maluca na Universal. Os líderes estão tão sem direção que ontem, quinta-feira, aqui em Santa Catarina, foi uma loucura. Tivemos que assistir 8 reuniões de 9 da manhã até as 4 da tarde. Gostaria de compartilhar com o Senhor. Então vamos lá, as reuniões que os pastores e esposas tiveram que assistir, pelo menos em Santa Catarina, foram 8 reuniões, de 9 da manhã às 4 da tarde. Então, reunião número 1, isso no mesmo dia. O Bispo Edson, líder de São Paulo, né? Diz aqui que o Edson é líder de São Paulo, e ele diz: tudo na igreja deu certo por causa de falarmos uma só língua. Colocamos toda a força. Por exemplo, o filme Por que levamos milhões de pessoas? Aí observação, a pessoa que mandou e-mail, ela faz uma observação. Ela diz assim: todo mundo sabe que os ingressos foram comprados com as ofertas, que as igrejas caíram a arrecadação pela metade no Brasil.
porque os pastores pegavam da oferta para pagar os ingressos do filme. E foram centenas de sessões vazias e membros, obreiros e jovens que repetiram várias vezes. Mas vamos lá, aí volta ao que o bispo Edson falou. Na fogueira santa, arrebenta. Aí a pessoa faz a observação. Todos sabem que arrebentar na Universal significa arrancar muito dinheiro do povo. Mas vamos lá. Jesus falou, diz o Edson, quem não é por mim é contra mim. Reunião 2, aí veio a segunda reunião. Quem fez essa segunda reunião? O Marcos Pereira. Isso mesmo, o Marcos Pereira, investigado da Lava Jato. Então, o Marcos Pereira fala da política. O Marcos Pereira, ele vai sair a deputado federal por São Paulo. E você que votar, por exemplo, no Celso Russomano, na verdade você não estará votando no Celso Russomano, você vai estar votando no Marcos Pereira. Por isso que ele vai sair por São Paulo. Porque para que ele seja eleito com os votos do Celso Russomano, porque tem que ter um coeficiente. Eu vou gravar um outro vídeo falando só sobre isso. Mas vamos lá no que ele falou nessa reunião. Marcos Pereira, investigado na Lava Jato. O Marcos Pereira que foi citado na delação do Joesley Batista e também do Marcelo Odebrecht, citado por receber propina. Então ele diz assim, o Marcos Pereira diz assim, olha só a cabeça desses homens. Nas igrejas maiores não se poderá falar de política por causa da fiscalização. Aí a pessoa faz uma observação. Não tem problema cometer o crime, o problema é a fiscalização. Então eles sabem que estão cometendo crimes, e como eu digo, a cúpula da instituição universal debocha das autoridades brasileiras. Eles debocham, eles fazem o que eles querem. Você veja, está aqui a dica. Eles não vão falar abertamente nas igrejas grandes. Aí ele diz, nas igrejas pequenas, o pastor conhece o povo, então é para entrar rasgando com a política. Observação, toda vez que eu falar observação, não foi alguém da IUD que falou, da cúpula, mas a pessoa que mandou e-mail que fez uma observação. Na igreja pequena pode cometer o crime. Então, eles vão falar de política, vão apresentar os candidatos nas igrejas pequenas, porque sabem que nas igrejas pequenas não haverá fiscalização. Bom, deixa eu abrir um parênteses aqui. Por que eu não gravei nenhum vídeo falando do impeachment do Crivella? Porque eu sabia que dificilmente iria acontecer o impeachment. Porque você sabe, quando se depende de vereadores, principalmente do Rio de Janeiro, você nunca pode esperar deles a verdade, a transparência. Faz uma pesquisa, você vai ver que vereadores que alguns meses atrás estavam descendo a lenha no Crivella, agora foram contra o impeachment do Crivella. E você sabe, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que está acompanhando esse vídeo, você sabe que o impeachment da Dilma só aconteceu por quê? Porque existe um grande pacto nacional entre políticos para travar a Lava Jato. Por isso que aconteceu. E eu não gravei nenhum vídeo também falando do candidato a presidente
do PRB, o dono da Riachuelo, porque também sabia que isso não iria avante. Era apenas para levantar poeira, apenas para fazer um barulho, para que eles pudessem depois ter como barganhar. Interessante que o impeachment, né, não deu sequência lá no Rio de Janeiro, porque os vereadores votaram para que não desse sequência, e no dia seguinte se anuncia que o candidato, o dono da Riachuelo, não é mais candidato a presidente pelo PRB. Que coincidência, né? Com certeza eles já fecharam acordo com alguém em troca dos votos que livraram a cara do Marcelo Crivella. Mas vamos lá. Reunião 3, já é a terceira reunião no mesmo dia. Aí foi o Renato que fez, o Renato Cardoso. Renato, líder da IURD no Brasil, cachorrinho de estimação da Crisoca. Na Inglaterra, ele sempre usa como exemplo a Inglaterra, para dar exemplo da política. O que ele fala da Inglaterra? Na Inglaterra, que é um país de origem evangélica, não se pode evangelizar, principalmente em rádios e televisões, porque, segundo a lei do país, não se pode aproveitar do momento de fragilidade das pessoas. É perseguição política, e isso não vai acontecer no Brasil, porque aqui tem a Universal. O bispo Marcos Vinícius, que representa a Record, tem recebido notificações, e o dono da Rede TV e Band também, com respeito aos programas da TV. Observação: nós sabemos que hoje a situação do evangelho na Inglaterra é assim por causa de líderes igual a esses aqui no Brasil, que usaram as pessoas para enriquecimento ilícito e muitas outras coisas mais. Por isso, o rigor das leis. As leis são rígidas na Inglaterra, por quê? Porque eles não toleram esse tipo de líderes religiosos. E o Renato sabe disso. Por isso eles não se criam na Inglaterra, como se criam no Brasil, com esses programas de televisão. E com esses programas de televisão eles compram os donos, né, da Rede TV, da Bandeirante. Por isso que a Bandeirante sai em defesa do Crivella, né? O SBT também. O Silvio Santos é sócio do Macedo, numa empresa chamada Simba, sócio também do, se eu não me engano, Marcelo, que é o dono da Rede TV. São três, os três são sócios. Então um não fala mal do outro, é claro, evidente. Reunião 4, a quarta reunião no mesmo dia. A reunião 4 foi com o Bispo Macedo. Aí entrou o Bispo Macedo. O Bispo Macedo, hipócrita mor, está escrito aqui. O borra botas mor, né? Ele diz na reunião: quem caiu nunca mais será removido. É impossível. Então ele diz que quem caiu nunca mais ele vai se levantar. É impossível. Isso de acordo com o Bispo Macedo. Na verdade, a pessoa nunca teve a presença de Deus. Era tudo falsidade. Observação. A gente sabe, bispo, que cair para eles é sair da Universal, como se não houvesse salvação sem a Universal, e não sem Jesus. Na verdade, também ele está engasgado com Romualdo. O Bispo Macedo está engasgado com Romualdo. Por quê? Porque ele não pode falar nada do Romualdo. Não está aguentando. Qualquer hora vai soltar o verbo, mas como está debaixo de ameaças, está com medo.
Ao contrário do Senhor, que sempre falou e muito. É verdade. O bispo Macedo sempre falou de mim nas reuniões de pastores, de esposas, e falava muito. Não apenas ele, o Clodomir, o Celso Júnior, também o sumido, que está sumido, o Júlio Freitas, mas eles não falam nada do Romualdo. E eu também não sei nada do Romualdo, a não ser que ele não está mais. Então, as pessoas me perguntam sobre novidades, eu não sei aonde o Romualdo está e o que ele está fazendo, o que está pensando em fazer. Eu só sei que a cúpula da IURD está escondendo isso a 7 chaves. A 7 chaves. Mas vamos lá. Então, o bispo Macedo fez a reunião e aí ele continua. Tem 1.800 igrejas no vermelho. Então, o bispo Macedo disse que no Brasil existem 1.800 igrejas universal que estão no vermelho, ou seja, dando prejuízo, né? Como pode uma coisa dessa? Uma banana fez o gesto com o braço e disse: vai trabalhar, vagabundo, e terminou. Temos que colocar toda a força na política para eleger o Sérgio Mota. Sérgio Mota é o que vai sair a candidato lá em Santa Catarina. Pensa numa pessoa puxa-saco. Pensa, é esse. Todos os pastores são obrigados a fechar com uma igreja evangélica. Por isso agora eles estão fazendo reuniões com líderes evangélicos. O Crivella fez reunião lá, aquela reunião no Rio de Janeiro. Muitas pessoas falaram que aquela reunião ali era com pastores da Igreja Universal, mas não. Aquela reunião lá não foi com pastores da Igreja Universal, com pastores de outras denominações. Porque os pastores da Igreja Universal eles já têm na mão. Eles querem agora os outros, de outras denominações. Porque em época de eleição é isso que eles fazem. Mas quando não é época de eleição, eles descem o malho nos evangélicos. Então, essa é a tática deles. Todos os pastores são obrigados a fechar com uma igreja evangélica. Observação, aqui no estado de Santa Catarina, todo mundo sabe que o Sérgio Mota é o maior propineiro. Muitos regionais pagam para ele para serem indicados e pegarem sedes boas, inclusive de bloco, Lages, Balneário, Criciúma, Joinville e muitos outros. Imagine na política o que ele não vai fazer. Esses homens, quando chegam na política, eles não mudam. Eles continuam do mesmo jeito, fazem até pior. Isso já era meio-dia, então mandou almoçar, porque 13h teria mais reuniões. Reunião número 6. Aliás, a reunião 5 foi a reunião que o bispo Marcos fez, né? O filho do Celso Júnior, que eu acredito seja o que está tomando conta de Santa Catarina. Aí veio a reunião número 6 com a Cris Cardoso, a Crisoca. Aí ela diz assim na reunião: por que as esposas querem bolsa, roupas e coisas caras? Observação, como se as esposas pudessem, né? A não ser as de bispo e regionais, que ganham bem. Aí a Cristiane disse assim: o meu pai é dono da Record. Observação, onde ele arrumou dinheiro para comprar? Se veio de uma família pobre e trabalhava na loteria do Rio de Janeiro. Não foram os membros, pastores, obreiros que deram o que tinham e o que não tinham para comprar? Não? Por exemplo,
Na Inglaterra, o Bispo Macedo jamais seria dono de uma emissora de televisão. Jamais. Jamais. Porque eles iriam, a justiça da Inglaterra iria alegar conflitos de interesses. Porque ele é o fundador da igreja. E ele certamente não teria a mínima condição de ter uma emissora de televisão nem de rádio na Inglaterra. Mas no Brasil ele faz o que ele bem entende. Então a Cristiane continuou falando. Meu pai é dono da Record, né? E ele disse assim, o meu pai é a pessoa mais simples que existe. KKKK. Observação. Verdade, ele é tão simples que gosta de mansões, aviões, banco, empresa, etc. Muito simples ele. Aliás, falando em simplicidade do Bispo Macedo, deixa eu ler aqui um outro e-mail que diz assim, atenção, nova rifa, é isso mesmo que você está ouvindo, rifa, nova rifa com os pastores dos Estados Unidos. Quem não se lembra da rifa promovida pelo bispo Franklin Sanches, onde todos os pastores do país foram obrigados a dar $600 cada um. E aí, se não desse o dinheiro naquela ocasião, e ai daquele que não desse o dinheiro. Naquela ocasião foi um carro importado da Europa, o chamado Bentley, um carro de luxo e do mais alto padrão. Carro esse que estava no nome do Bispo Macedo, era dele. Assim como o apartamento lá, aquele apartamento no Porsche Tower que ele comprou em 2016. O dinheiro arrecadado foi quase $300 mil. Esse dinheiro foi entregue ao Macedo. O que ele fez com o dinheiro, só ele sabe. Isso foi no meio do ano de 2016. Bem, agora o Clodomir está dando a seguinte ordem. Todos os pastores devem dar por livre e espontânea pressão $100 para uma rifa que será feita em todo o país, aonde um relógio da marca Patek Philippe, para quem conhece de relógio, sabe que esse relógio de ricos. Eu conheço esse relógio, o Bispo Macedo comprou em Portugal. Ele comprou em Portugal, na Avenida da Liberdade, em Portugal. Eu vou mostrar para você a humildade do Bispo Macedo. E aí você que tiver curiosidade, pesquisa quanto custa esse relógio. Pesquisa. Um homem que anda de Bentley, olha o relógio que ele usa. É esse que ele vai, Patek Philippe Aquanaut. Então, esse é o homem simples que a Cristiane Cardoso fala na reunião. Então, só para você ter uma ideia, esse era o outro e-mail que eu falei para você que eu ia ler. Vamos continuar aqui na reunião da Crisoca, da Cristiane. Então, ela diz que o pai é simples, é a pessoa mais simples que existe. Ela diz também, meu pai é dono da Record. Aonde ele arrumou o dinheiro? A pessoa pergunta. E ela diz assim, a Cristiane diz assim, ele fica sendo paparicado pelos artistas, mas prefere viver no anonimato, na simplicidade. Ela diz, olha o que ela diz, todos bebem, só ele assumiu, citando aquela reunião que o Bispo Macedo fez, onde ele diz que bebe vinho, que bebe cerveja. Na verdade, o que aconteceu ali foi que o Bispo Macedo estava sendo chantageado. Havia uma foto, alguém havia tirado uma foto e ele estava sendo chantageado.
E como ele não sabia se iria conseguir negociar ou não com a pessoa que estava chantageando ele, então ele se antecipou, dizendo que bebe realmente, socialmente, para que se saísse a foto. É como saiu foto, né, dele, né, numa lancha, recebendo da mão do Darlan uma cerveja Corona. O problema não é nem a bebida aí, se bebe ou se não bebe, o problema é a hipocrisia que existe. Então vamos lá. Aí ela diz mais que ele é paparicado, mas ele prefere a simplicidade. A pessoa até coloca aqui, mentira, ele foi pressionado a falar que bebia. As esposas não nasceram para agradar os maridos. Deixa o marido à vontade, faz as vontades dele. E por isso eles traem a esposa. A esposa tem que entregar o marido para a liderança da igreja. Por isso que eles tanto pressionam as mulheres, com Hollywood, com essas coisas todas. Por quê? Justamente para que as mulheres, as esposas, elas entreguem os seus respectivos maridos. E muitas mulheres não querem que os seus maridos saiam da instituição. Elas têm medo dos seus maridos, seus respectivos maridos, saírem da instituição porque pensam que eles vão voltar a fazer tudo de errado, a abandonar a esposa, enfim. Então as mulheres têm esse medo, esse receio. Não pode haver resistência às ordens. Se falou para tapar o bumbum, tem que tapar. Se eu falar que é para usar só saia, vai usar. E pronto, e acabou. Para que a esposa, para que a esposa quer sair e ficar passeando? O meu pai só fica em casa, ele não sai. Então depois teve a reunião 7, né? Aí a reunião 7, diz aqui, reunião 7, Paula, esposa do bispo Marcos, orgulho ambulante. Aí foi a reunião do eu, como sempre Jesus passa longe. O bispo Romualdo há 5 anos não tinha relação com a Márcia, porque a esposa é apagada, é mosca morta, agora todo mundo vai morar junto. Então, essa esposa que fala na reunião, a Paula, não sei quem é. Bom, ela sabia, não sei como é que ela sabia disso, que há 5 anos o Romualdo não tinha relações sexuais com a Márcia, com a esposa. Não é a Márcia do Rio de Janeiro, não. Do Crivella, não. É a Márcia, ex-esposa do Romualdo. Então diz, porque a esposa é apagada, é mosca morta, agora todo mundo vai morar junto. Então eles estão botando agora todo mundo para morar junto. Olha só, a situação financeira está difícil. Então, aonde tinha um pastor morando, um casal, agora terão 2 casais. Sem falar naquela moça que quer ser esposa de pastor, que vai também morar. Imagine o que vai acontecer dentro dessas casas. Imagine você o que vai acontecer dentro dessas casas. Espere. Depois veio a reunião 8. Essa foi para ensinar a crescer uma igreja. Todo mundo vai ser trocado, porque cresceu, porque caiu. Mas todo mundo aí um dia vai ser trocado. Como pode uma igreja ficar no vermelho? Vou te ensinar como você tem que somar o mês da sua igreja. Você tem que somar o valor do aluguel, a sua ajuda de custo, o aluguel da sua casa, subtrai no mês da igreja. E o que sobrar é o que dá sua igreja, rapaz. Quanto dá a sua igreja? Aí o outro disse assim, 2.000, bispo. Quantas pessoas dá? 22 pessoas. Se você tirar 500 por semana, dá 2.000. Você tem que aprender a fazer desafio.
Se você lá na igreja, rapaz, levantar uma pessoa com R$1.000, já é a metade da sua igreja. Foi o que deu para lembrar a pessoa que mandou o e-mail. Ela disse isso. Até que enfim a reunião acabou. Entramos 9 da manhã, saímos às 4 da tarde. Só Deus. Então essa é a situação. E agora a situação é a política. É a política. Então eles vão trabalhar com os obreiros, membros, evangelistas, com a política, porque o Bispo Macedo sabe que se ele não eleger os deputados federais, a situação vai complicar mais ainda do que já está complicada. Durante os próximos dias, daqui para frente, nós vamos gravar vários vídeos falando sobre a política. E se você tiver denúncias sobre política do PRB, nos envie, porque nós vamos gravar vários vídeos falando a respeito da política do PRB, da política da cúpula da IURD. E diga não ao PRB. Não vote em candidatos do PRB, porque você está ajudando, se você votar neles, você está ajudando a cúpula da instituição continuar fazendo exatamente o que eles estão fazendo. O Crivella, lá no Rio de Janeiro, não deu continuidade. O impeachment não deu continuidade por causa dos vereadores que existem no Rio de Janeiro. Vamos ver agora se o Ministério Público do Rio de Janeiro vai fazer a parte dele, porque existem denúncias no Ministério Público. Olha, desejo a todos um excelente final de semana para você e para a sua família. E como eu disse no início do vídeo, assim que nós tivermos novidades, nós vamos gravar vídeos. Não vamos ficar cobrando gravações de vídeos, porque chega de cobranças. Não vamos ficar cobrando uns aos outros, tá bom? E compartilhe esse vídeo, se você quiser compartilhar no seu canal no YouTube, no Facebook também, fique à vontade. Um forte abraço, vamos em frente.